Gente, continuando a nossa videoaula, nós acabamos a anterior justamente com essa pergunta. É cabível a autoria imediata nos crimes próprios e de mão própria? Só relembrando, a gente já tinha falado, né, as hipóteses em que ocorre a autoria imediata, e basicamente a autoria imediata é ter um autor imediato utilizando o executor como seu instrumento. Então esse executor não pratica o crime, o autor imediato é que pratica o crime, e não há que se falar em concurso de pessoas nesse caso. Aí a gente acabou comentando justamente aquela situação em que há o concurso impróprio ou aparente de pessoas, em que há até um inimputável ali, junto com alguém penalmente imputável, mas esse inimputável tem discernimento. Então não dá pra gente falar em autoria imediata, e sim em concurso impróprio, em concurso aparente de pessoas, que vai ter na prática aqui as mesmas consequências do concurso de pessoas. A gente acabou a última videoaula dizendo isso e explicando essa autoria imediata, e eu deixei a pergunta para a gente responder agora. É cabível essa autoria imediata nos crimes próprios e de mão própria? E aí, relembrando, o que são esses crimes próprios e de mão própria? Crime comum é aquele que não exige nenhuma qualidade especial do autor. Essa classificação, crime comum, crime próprio, crime de mão própria, leva em conta o autor. Muito embora a doutrina fale muito dos chamados crimes bicomuns, né? Que é o crime que não exige nenhuma qualidade especial nem para o autor, nem para a vítima. Ou os crimes bipróprios, que são aqueles que exigem uma qualidade especial para o autor e para a vítima. Um bom exemplo é o estupro. O estupro, antes da Lei 12.015 de 2009, a lei que alterou todo o título lá, todo o título 6 do Código Penal, que é hoje o título que trata dos crimes contra a dignidade sexual, e antes da Lei 12.015 de 2009, tratava dos chamados crimes contra os costumes. E essa lei alterou todo o título e também, básica e fundamentalmente, o tipo penal do estupro do 213. Antes era um crime bipróprio, porque era o crime de constranger a mulher, mediante violência ou grave ameaça, a praticar conjunção carnal. Então era um crime pensado só para ter o homem como sujeito ativo, já que a conjunção carnal envolve o coito vagino. Então hoje é possível a gente falar, inclusive, pensando de outras maneiras, né? É possível o coito vagino não necessariamente envolvendo um homem, mas exige-se a genitália entendida do sexo masculino para essa forma anterior do estupro. Então, via de regra, a gente ia ter o homem praticando coito vagino, que é o que envolve pênis e vagina, em face de uma mulher através de violência ou grave ameaça. Então, aqui a gente tinha um crime próprio, era um homem, em face de uma mulher, então bipróprio, na lógica doutrinária, exige uma qualidade especial do homem, do sujeito ativo, e uma qualidade especial do sujeito passivo. E esse, que era um crime bipróprio antes de 2009, passou a ser um crime bicomum depois de 2009. Porque hoje o estupro envolve constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Então, homens e mulheres podem ser sujeitos ativos do estupro do 213 em face de quem quer que seja, homem ou mulher também. Então a gente tem que o crime passou a ser bicomum agora. Muito embora na prática ainda seja recorrente o estupro de homens em face de mulheres. Mas eu estava dizendo tudo isso só para a gente lembrar. Temos os crimes comuns, o crime próprio, que é aquele que exige uma qualidade especial do autor. O crime comum não exige nenhuma, crime próprio é aquele que exige uma qualidade especial do autor. E o crime de mão própria é aquele que exige uma qualidade tão específica que acaba exigindo que seja aquela pessoa especificamente que pratique a conduta criminosa diretamente. O crime de mão própria, portanto, não admitiria a coautoria. O crime de mão própria vem sendo cada vez mais, essa classificação vem sendo cada vez mais superada. Até porque algumas coisas como o infanticídio, que era por alguns tratados como um crime de mão própria. O infanticídio é a mãe que mata o bebê, o seu filho, a mulher que mata o seu próprio filho em estado puerperal. Trata-se, portanto, aqui de um homicídio privilegiadíssimo,
porque é a mãe que pratica, aspas, esse homicídio contra o seu próprio bebê, mas sob esse estado de alteração severa hormonal, que é o chamado puerpério, o estado puerperal. Está lá no artigo 123, esse tipo penal. É o infanticídio. E muitos achavam que tratava-se de um crime de mão própria, porque só a mulher pode estar em estado puerperal, então só a mulher poderia matar o seu próprio bebê. Mas hoje o que a doutrina e a jurisprudência dominantes consideram é que o crime de infanticídio é um crime próprio, não um crime de mão própria. E como crime próprio, o infanticídio admite a coautoria. Então, se essa mãe é auxiliada a praticar o infanticídio, a mãe e a pessoa que a auxiliou podem ser coautores do infanticídio, ou a mãe autora e a pessoa que a auxiliou partícipe. Daqui a pouco a gente vê a diferença de autoria e participação. Seja como for, o que a gente tem que responder agora é: vai ser possível autoria mediata nos crimes próprios? Resposta: sim, desde que o autor mediato reúna as condições especiais exigidas pelo tipo penal do crime próprio. Então imagina assim, a gente tem Paulo, servidor público. Paulo, servidor público, coage Maria a praticar um furto dentro da repartição. Olha lá o tipo penal do peculato do artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, quando o funcionário público se apropria desse bem, de que tem a posse em decorrência do cargo, ele está praticando peculato. Veja, o peculato então é um furto praticado pelo funcionário público. Então, se a gente tem que Paulo, funcionário público, coage, ameaça Maria, ameaçando o filho dela, por exemplo, de morte, e coage Maria para que Maria entre na repartição e subtraia o notebook da repartição, porque Paulo queria para conseguir algum tipo de informação, ou enfim, queria para vendê-lo, conseguir um dinheiro através disso. E imagine o que queiram no exemplo. Mas quando Paulo coage Maria, Paulo servidor público, coage Maria a subtrair esse bem da repartição, porque ele, Paulo, não queria o flagrante, digamos assim, no nosso exemplo, o Paulo, ele será autor mediato do crime de peculato, porque ele é funcionário público. Ele está se valendo das facilidades dessa função pública, porque ele coloca Maria para subtrair um bem da repartição, só que ele não faz com suas próprias mãos. Usa um instrumento, usa alguém para praticar, para executar por ele. Usa esse executor Maria, que não responde pelo crime porque está em coação moral irresistível. Então Paulo é o autor mediato do crime de peculato, porque ele tem as características exigidas pelo tipo penal do 312, que é basicamente ser funcionário público. Agora, se a situação fosse inversa, que é o que eu coloco aqui no slide, se Maria que fosse funcionária pública, fosse servidora, e Paulo fosse um particular, e aí Paulo, o particular agora, coage Maria, funcionária pública, servidora, a subtrair o notebook. Nesse caso não dá pra gente falar na autoria mediata. Na autoria mediata não. Porque no crime de peculato exige-se a qualidade, essa qualidade especial de ser funcionário público. E Paulo aqui é um particular. Então ele não pode ser autor mediato de um peculato. Não dá pra gente pensar dessa forma. Mas, justamente por causa disso, porque na prática, embora ele não possa ser Paulo, esse particular, na prática houve um peculato ali. Porque ele, o Paulo particular, se utilizou desse instrumento que era Maria, que conseguiu no final das contas subtrair, ou teve a facilitação por ser uma funcionária pública. Então não um furto qualquer. Então ele não vai responder por furto simplesmente o Paulo. Aí aqui a doutrina usa um outro conceito, não de autoria mediata, mas sim de autoria por determinação. Não há autoria mediata e não há concurso de pessoas.
Nesse segundo exemplo também. Nem no primeiro havia autoria imediata, né? Quando Paulo era funcionário público e obriga Maria a subtrair o notebook da repartição. Mas no segundo, que Paulo é um particular e obriga Maria, servidora, a subtrair o notebook da repartição, não dá pra gente falar em autoria imediata, mas dá pra gente falar nesse outro conceito que Zaffaroni, o professor Eugênio Raul Zaffaroni e o professor Pierre Angeli falam bem no seu manual, que é a autoria por determinação. Porque na prática está havendo o mesmo crime está sendo ali cometido. Então a gente vai punir Paulo, nesse segundo exemplo, por peculato, mas nessa modalidade, na chamada autoria por determinação. Pois embora ele não seja propriamente o autor ou o partícipe, ele exerce uma conduta que tem um domínio equiparado à figura da autoria nesse crime aqui pra gente de peculato. Então na prática a gente vai ter consequências muito semelhantes. Nos dois exemplos vai ser peculato, mas as figuras que explicam essa autoria são diversas. No primeiro exemplo, em que Paulo é servidor e Maria é particular, a gente tem Paulo como autor imediato do crime de peculato. E no segundo exemplo, que Paulo é particular e Maria é servidora, e Paulo mais uma vez a coage, Paulo vai ser autor por determinação do crime de peculato. É importante a gente ter em mente essa sutileza na diferenciação doutrinária das duas figuras que foram aqui exemplificadas. Por fim, temos a situação dos crimes de mão própria, em que aqui não vai se admitir também a autoria imediata, porque não é possível a gente pensar em alguém... um exemplo de crime de mão própria que a gente tem é o crime de falso testemunho. Não dá pra gente pensar em alguém que coage outrem a praticar o falso testemunho em seu lugar. Então Tício tem que dar testemunho, vai testemunhar em juízo. Tício coagir Mévio através de uma ameaça para que Mévio dê o falso testemunho, para que Mévio dê o testemunho no seu lugar, não é possível. Não é possível que aconteça. Então não é possível a autoria imediata no crime de falso testemunho, nesse crime aqui de mão própria. O que a gente pode ter no crime de mão própria, e no exemplo aqui do falso testemunho, é uma autoria por determinação. Também. Veja, se a testemunha é coagida por terceira pessoa, e essa terceira pessoa está tendo interesse em que aquele testemunho seja dado faltando com a verdade, de forma falsa, e a testemunha precisa faltar com a verdade porque está com a sua vida em risco, a vida do seu filho em risco, enfim, está sendo coagida, a testemunha aqui, no caso, não estará praticando crime. Ela está sendo coagida. Coação moral irresistível, inexigibilidade de conduta diversa, retira a culpabilidade, não há o crime de falso testemunho. Mas houve um falso testemunho na prática. E houve uma terceira pessoa que coagiu. Então, essa terceira pessoa é o autor imediato do falso testemunho? Não é, porque ela não prestou testemunho, mas ela é a autora por determinação do crime de falso testemunho, porque na prática o crime existiu e ela, essa terceira pessoa, tem um domínio equiparado ao da autoria nesse falso testemunho. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, em processo que está investigando, que está instruindo um crime de milícia, ou alguma coisa nesse sentido, a constituição de milícia privada, ou homicídio de tráfico de droga praticado por facção, ou por milícia essa, aquela, enfim. E aí a gente tem que a testemunha vai lá, ela foi intimada a depor, e ela vai lá e mente, e depois se descobre que ela mentiu porque tinha sido coagida. Então essa testemunha não praticou o crime, mas quem a coagiu praticou o crime de falso testemunho nessa modalidade de autoria por determinação. Praticou esse, alguns outros aí que a gente poderia pensar, mas eu estou falando especificamente no falso testemunho. E aí eu até coloquei aqui uma jurisprudência para a gente lembrar que os crimes de mão própria não admitem coautoria e via de regra também não vão admitir a participação. Mas olha o que o STJ diz pra gente.
apesar do crime de falso testemunho, tá aqui no final, apesar do crime de falso testemunho ser de mão própria, pode haver participação do advogado no seu cometimento. Então, a pessoa que presta o falso testemunho é o autor do crime e o advogado que está ali lhe acompanhando, tendo ciência da prática desse falso testemunho, com ele concordando ou instruindo a parte a praticá-lo, vai ser partícipe nesse crime de acordo com a jurisprudência do STJ. Vamos para frente, vamos falar agora de algo importante que é a coautoria. Vê, concurso de pessoas. A gente está estudando concurso de pessoas. Quais são as modalidades de concurso de pessoas? Só tem duas: coautoria e participação. Só isso. Concurso de pessoas envolve a prática em conjunto de um crime por mais de uma pessoa. E essas mais de uma pessoa que estão praticando o crime podem ser coautoras do crime ou pode ser autor ou autora e partícipe, se a gente está falando de duas, ou autores e partícipes, enfim. Mas as modalidades de concurso de pessoas são essas duas: coautoria e participação. Autoria mediata não é concurso. A autoria mediata tem um autor só, que é o autor mediato, e o executor que não comete crime. A gente viu que no caso de ser um inimputável que tem discernimento, não vai ser autoria mediata, vai ser concurso aparente ou impróprio de pessoas, porque a gente tem como se fosse aqui dois coautores, embora um seja penalmente inimputável. Então, a autoria mediata não envolve concurso de pessoas. Nesse caso específico do inimputável, menor com 17 anos que tem um discernimento, a gente vai ter um concurso aparente e a gente vai trabalhar aqui como se fosse com a coautoria. Agora com características específicas, porque vai haver o concurso de agentes, a pessoa que praticou, por exemplo, com menor o assalto vai responder pelo roubo, majorado pelo concurso de agentes, e ainda vai responder pela corrupção de menores do ECA. Então, a gente vai ter esse tratamento aqui mais específico. Mas a coautoria, regra geral, vai trazer para a gente o concurso de pessoas que se materializa com mais de uma pessoa sendo autora daquele crime, na coautoria. Na participação, a gente tem que tem um autor e a pessoa que é partícipe do crime, ela não vai praticar esse crime propriamente dito. Segundo a nossa regra, no nosso Código Penal e na nossa doutrina, o partícipe ele auxilia. Como? Moralmente ou materialmente. O auxílio moral é aquele que envolve um induzimento ou instigação. E o auxílio material é aquele que envolve alguma ajuda com objeto material propriamente dito. Daqui a pouco a gente chega na participação. Vamos falar primeiro da coautoria. Então, se a gente está falando na coautoria, que é o crime praticado por mais de um autor, os coautores, primeiro a gente tem que saber o que é o autor do crime. Para saber o que é o autor do crime, a gente vai falar sobre algumas teorias. A primeira, a teoria unitária. Teoria unitária ou extensiva, que vai ser aquela que vai considerar todos aqueles que concorrem para a prática do crime seus autores. Quer ver? Calma, cuidado para não confundir. A gente no começo falou da teoria pluralística, dualista e monista. Pluralística, todos concorrem para a prática do crime, cada um responde por um crime diferente. Dualista, as pessoas que concorrem para a prática do crime, um pode responder pelo crime do autor e outro pelo crime do partícipe. E na monista, é a nossa, artigo 29, todos aqueles que concorrem para a prática do crime incidem nas penas a eles combinadas. Todo mundo responde pelo mesmo crime, só que na medida da sua culpabilidade. Todo mundo responde pelo mesmo crime, só que as penas serão diferentes. Então a gente adota a teoria monista, temperada por causa dessa individualização da pena. O que a gente está colocando aqui é sobre o conceito de autor. Para a teoria unitária e extensiva, todo mundo que ajudou, que concorreu para o crime, que colaborou com o crime, é autor desse crime. É uma teoria unitária, extensiva. Aí depois ela veio se aprimorando, digamos assim, se modificando, e a gente traz a ideia de uma teoria subjetiva para dizer todo mundo vai ser autor, mas alguns têm uma participação de menor importância e a gente vai ter uma dosagem nessa pena. Depois a gente teve, como a teoria unitária, extensiva, subjetiva, não estava dando conta, a
o advento das chamadas teorias diferenciadoras, e é como a gente adota no Código Penal, no nosso Código Penal. Na teoria diferenciadora, a gente vai dizer assim, e esse objetivo formal é a nossa regra geral, a gente vai dizer assim, ó, autor do crime é, para a teoria objetivo formal, autor do crime é aquele que pratica a ação nuclear típica. Autor do crime é aquele que pratica o núcleo do tipo penal, o verbo do tipo penal, a ação nuclear típica. Esse é o autor do crime. Os demais vão ser partícipes. Todo mundo pratica o mesmo crime. Todo mundo pratica o mesmo crime. Porque todo aquele que concorre para a prática do crime incide nas penas excominadas. Mas nem todos serão considerados autores. Alguns são autores. Quem? Os que praticam o núcleo do tipo. Os demais são partícipes. Então imagine que Tício querendo matar a Agripina, aquele exemplo que eu já tinha dado. Tício querendo matar a Agripina, conversa com Mévio. Mévio empresta uma faca a Tício. Tício pega e enfia a faca em Agripina, mata a Agripina. Tício praticou a ação nuclear típica do homicídio. E Mévio não praticou a ação nuclear típica. Mas Mévio concorreu para praticar o homicídio? Concorreu. Ele não auxiliou Tício? Ele auxiliou, prestou auxílio material, mas não praticou a ação nuclear típica. Portanto, Tício é autor do homicídio e Mévio é partícipe deste mesmo homicídio. Ambos vão incorrer no mesmo tipo penal do artigo 121. Só que Tício vai ter uma pena maior do que Mévio. Mévio vai ter uma redução de pena, uma causa de redução de pena de 1/6 a 1/3 pela sua participação. Então, aqui no nosso exemplo, quem pratica ação nuclear típica é Tício, ele é o autor, e Mévio é o partícipe. Estamos utilizando aqui com muita tranquilidade a teoria objetivo formal, que é a regra geral do nosso Código Penal. Existe também a teoria objetivo material, que é aquela que vai pensar na participação de maior importância. Então não é bem assim, não é bem quem pratica a ação nuclear típica. A gente vai olhar para aquelas pessoas que concorreram para a prática do delito, e quem tem participação de maior importância responde como autor, quem tem uma participação acessória de menor importância responde como partícipe. E temos, por fim, a chamada teoria do domínio do fato, elaborada por Hans Wetzel no final da década de 30 e desenvolvida pelo alemão também, Klaus Roxin. Ela acabou sendo mais notabilizada através de Klaus Roxin, mas ela é elaborada originalmente por Hans Wetzel. E veja que a teoria do domínio do fato, ela vai pensar a respeito da autoria através de 3 níveis de análise. 3 níveis de análise. Porque para essa teoria, no final das contas, o autor é a pessoa que tem poder de decisão sobre a empreitada criminosa. Poder de decisão sobre o crime. E como é que vai se avaliar o poder de decisão sobre o crime? No final das contas, o dolo a respeito desse crime. Primeiro, na dimensão mais simples, que é a dimensão do domínio da ação. O agente realiza diretamente a conduta prevista no tipo penal. Aquele que tem um domínio da ação é aquele que realiza o núcleo do tipo, o verbo do tipo penal. Então, na dimensão do domínio da ação, a teoria do domínio do fato é a mesma coisa da teoria objetivo formal. Para a teoria objetivo formal, autor é aquele que pratica a ação nuclear típica, o núcleo do tipo, o verbo. Para a dimensão do domínio da ação, na teoria do domínio do fato, o autor vai ser o agente que realiza diretamente a conduta prevista no tipo penal, domínio da ação. Tudo bem, tudo tranquilo. Essa primeira dimensão da teoria do domínio do fato é o que a gente já conhecia com a teoria objetivo formal. E a dimensão do domínio da vontade? Agora temos uma diferença. E veja como essa teoria acabou sendo adotada por nós aqui no Brasil, na jurisprudência e na doutrina, porque a teoria objetivo formal não dava conta de tudo. Na teoria objetivo formal, autor não é quem pratica o núcleo do tipo, aí você diz assim, e a autoria imediata que a gente tinha falado? E quando o camarada coage alguém a praticar o crime? Ou quando o camarada utiliza uma pessoa penalmente inimputável para praticar o crime no seu lugar, para executar o crime no seu lugar? Esse autor imediato não vai responder por nada, não vai responder como um autor, já que ele não pratica o núcleo do tipo? Não faria sentido. Aí aqui é que entra essa dimensão, ó.
a dimensão do domínio da vontade. O agente, ele não vai realizar a conduta diretamente. O autor mediato, ele não vai realizar a conduta diretamente. Mas ele é o senhor do crime. É ele, no final das contas, quem controla a vontade do executor, que vai ser esse executor um mero instrumento do delito. Então, quando esse autor mediato utiliza o menor inimputável, a criança sem discernimento, para praticar, para executar o crime no seu lugar, ele utiliza a criança como um instrumento. Então é dele, do autor mediato, o domínio completo da vontade desse crime. Ele é o senhor do crime. O crime acontece quando ele quiser, porque a outra pessoa está sendo apenas um instrumento na sua mão. Seja porque não tem discernimento na inimputabilidade, seja porque está sendo coagido, seja porque foi induzido a erro de tipo essencial. Percebem? Então, é a dimensão do domínio da vontade que vai explicar por que o autor mediato, no final das contas, vai ser o autor do crime. A teoria objetivo formal aqui não daria conta. Por isso que a gente no Brasil adota como regra geral a teoria objetivo formal, mas a complementa com a teoria do domínio do fato. E tem, por fim, a ideia do domínio funcional do fato. Trata-se do agente que desempenha uma função essencial e indispensável ao sucesso da empreitada criminosa, que é dividida entre os comparsas, cabendo a cada um uma parcela significativa, essencial e imprescindível. Repare, eu já vi decisões e sentenças considerando, por exemplo, que num assalto a banco, 3 pessoas vão praticar esse assalto. 2 entram no banco com arma, ou no banco, ou no supermercado, enfim. Entram no estabelecimento com arma e pedem um dinheiro, praticam um assalto. Depois eles voltam, esse terceiro fica no carro, vigiando a movimentação e esperando que os comparsas voltem para que eles empreendam fuga. Para a teoria objetivo formal, esses 2 que entraram no banco são autores do crime do 157, do crime de roubo. Esse terceiro, para a teoria objetivo formal, seria partícipe, porque ele não pratica o núcleo do tipo. Mas para a teoria do domínio do fato, especificamente nessa dimensão do domínio funcional do fato, os 3 são coautores. Os 2 primeiros têm domínio da ação, mas o terceiro tem domínio funcional do fato, porque ele desempenha uma atividade que é essencial e indispensável ao sucesso da empreitada criminosa. Ele está vigiando, ele está ali a postos com o carro para que todos entrem e empreendam fuga. Sem ele, não é possível que a empreitada criminosa tenha ou tivesse sucesso. Portanto, os 3 vão responder como coautor. É normal que seja assim na jurisprudência. E eu já vi até decisão em que houve um homicídio, o camarada entrou, deu uma facada numa pessoa, estava no salão de belezas, ele deu uma facada nessa pessoa e depois ele sai e foge com um outro que estava numa moto lhe esperando e vigiando do lado de fora. Os 2 responderam como coautores, embora o que estava do lado de fora não tenha praticado o núcleo do tipo. Então, assim, no caso a caso, às vezes isso fica um pouco difícil. Mas quando a gente considera alguém que não praticou o núcleo do tipo como autor, a gente está complementando a teoria objetivo formal, que é a regra geral do nosso código, com a teoria do domínio do fato. Seja na autoria imediata, que essa é muito pacífica, e usa a dimensão do domínio da vontade, da teoria do domínio do fato. Essa é pacífica na jurisprudência. E o domínio funcional do fato, que essa a gente tem que ter um pouco mais cuidado, mas que eu já vi sendo aplicado em casos como esse que eu estou dizendo. E o exemplo bom é esse do assalto. Os 3, embora um deles não tenha entrado e praticado a subtração núcleo do tipo da coisa através da violência ou da grave ameaça, ele vai ser considerado coautor do roubo aqui, do artigo 157, porque ele tinha domínio funcional do fato. Então aqui a noção do controle da situação vai ser muito importante para a gente. Vocês devem lembrar que isso foi muito utilizado também no julgamento do mensalão. Embora o próprio Cloroxin tenha feito críticas ao emprego desvirtuado da teoria do domínio do fato por ocasião do julgamento da ação penal 470. E eu não quero entrar nesse mérito agora, mas é isso que a gente também tem que ter em conta. Você precisa considerar que a pessoa tem
o controle da situação, quando de fato ela exerce um papel que vai ser essencial e indispensável para aquela empreitada criminosa. Se a gente retira a conduta dessa pessoa, a empreitada criminosa deixa de existir. Se não dá para a gente pensar dessa forma, esse alguém não vai poder ser considerado autor de um crime, ou até no caso, como foi mencionado, pessoas sendo condenadas pelo domínio do fato sem a comprovação da prática daquela atividade delituosa. Se dizia, não praticou o núcleo do tipo, a corrupção, ou o tipo penal que fosse, nesse crime contra a administração, mas tinha um domínio funcional do fato, porque aquela situação não estaria acontecendo se essa pessoa tivesse intervido, tivesse impedido, ou era o presidente do partido, o presidente da república, ou o ministro, então ele tinha a obrigação de impedir aquilo de acontecer. Aqui temos um desvirtuamento da teoria do domínio funcional do fato, mas eu não vou entrar nisso, até porque a gente ainda está em Penal 2 aqui, esse assunto para muito mais para frente, e é um assunto mais polêmico, mas só para a gente tomar essa nota aqui a respeito do domínio funcional do fato. E é importante lembrar que essa teoria foi muito pensada, utilizada na época do nazismo, porque veja o que acontecia lá, e aqui fazia sentido. A gente tinha o próprio Adolf Hitler, que era o líder, né, do nacionalsocialismo, né, do nazismo alemão, e surgiu a partir de uma extrema-direita e do ódio e da situação de penúria pela qual a Alemanha passava, depois do acordo muito duro, depois do armistício da Primeira Guerra, né, o Tratado de Versalhes, que foi o acordo que se fez em face da Alemanha, foi muito duro para ela, e o povo alemão passou a ficar muito sofrido e com muita raiva, e isso acabou galvanizando um nacionalismo de extrema-direita, que se consubstanciou, que se concretizou no nazismo, que foi aí autor de tantas e tantas mortes e tanta barbaridade, como todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém. Mas, a primeira coisa é importante lembrar que Hitler ele chega ao poder pelos ditames democráticos, né? O partido chega ao poder através da democracia. E depois a coisa desanda quando existe o incêndio do parlamento e a tomada de poder mais autoritária pelo Führer. Mas o começo era, digamos assim, democrático. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. O que eu quero falar é Hitler e os seus generais do comando nazista, da Gestapo, e da polícia nazista, da SS, eles tinham as suas escalas de hierarquia. E, em última análise, quando a gente pensa nos campos de concentração, como Auschwitz e tantos outros, o Auschwitz não era nem na própria Alemanha, era na Polônia, a gente via uma quantidade enorme de pessoas sendo mortas. No campo de concentração elas estavam concentradas, mas depois eram encaminhadas para câmaras de gás para serem mortas aos milhares. E se discutiu muito a respeito de quem era o responsável por essas mortes. Porque, no final das contas, para acionar o gás, era um soldado, no mais das vezes de baixíssima patente, que acionava o botão. Mas essa pessoa que apertava o botão, é dela a responsabilidade por aquelas mortes? Ela que vai ser o autor, ela que vai ser a autora daquelas mortes? E não Hitler, e não o comando nazista e os generais que determinavam aquela situação? Porque esses generais, esse comando, de fato, não estava praticando aquelas condutas, não estava praticando diretamente aqueles homicídios. Mas, no final das contas, o domínio funcional do fato era deles. Talvez não desse nem para falar do domínio da vontade, porque o comandante direto do soldado que apertou o botão, talvez sim ele tivesse o domínio da vontade. Ele está dando a ordem e o agente, o soldado, está cumprindo a ordem. Então pode até se falar do domínio da vontade do comandante direto. Mas o general lá que estava com Hitler no bunker, não estava nem sabendo que dia que ia a câmara de gás ser acionada ou não, quanto morreu, quem acionou. Esses não tinham sequer domínio da vontade. As coisas estavam ocorrendo, aspas, à sua revelia.
mas estavam ocorrendo a sua revelia no dia a dia. Mas o domínio funcional do fato, a autoridade última que determina aquela situação de extermínio de pessoas, de holocausto, era Hitler e o comando nazista. Portanto, eles tinham um domínio funcional do fato. Então, eles, é claro, que são os autores e que merecem a reprimenda mais severa nessas situações. Então, a teoria do domínio funcional do fato veio muito para explicar também essa situação. Apenas uma nota histórica e curiosa aqui para a gente nessa discussão. Dito isto, senhores, lembrando, coautoria para a gente tem que levar em conta a noção de autoria. A noção de autoria para a gente, como regra geral, toma a teoria objetivo formal. O autor é aquele que pratica a ação nuclear típica. Os demais são partícipes. Contudo, a teoria objetivo formal que é adotada pelo nosso Código Penal também é complementada pela teoria do domínio do fato. Complementada em que situações? Na situação de autoria imediata, por exemplo, em que o autor imediato não pratica o núcleo do tipo, mas ele é o autor porque ele tem um domínio da vontade. Ou em outras situações em que a pessoa não pratica o núcleo do tipo, como nesse caso do assalto, mas a sua atuação é indispensável para o sucesso da prática delituosa, ela é essencial e aquela pessoa tem domínio funcional do fato, portanto ele também responde como autor ou como coautor. Para concluir e fazer alguns exercícios, eu quero lembrar a vocês de algo que eu já tinha mencionado antes, que é a autoria colateral. A autoria colateral é diferente de coautoria. E a autoria colateral não trata-se de concurso de pessoas. Concurso de pessoas é coautoria e participação. A autoria colateral, autoria mediata, nada disso é concurso de pessoas. Percebem? Na autoria mediata, é um autor mediato usando um instrumento, seja por erro de tipo, seja por coação moral, ou seja por inimputabilidade sem discernimento. Esse instrumento executa o crime e não responde por ele, responde o autor mediato. Já na autoria colateral, o que há é mais de uma pessoa praticando aquela conduta criminosa, mas sem o liame subjetivo. Foi isso que eu já tinha comentado com vocês já no início da videoaula anterior. Se há o liame subjetivo para a prática de uma conduta criminosa, vai haver o concurso de pessoas e vai haver a coautoria. Mas se não há liame subjetivo, se não há vínculo subjetivo e as pessoas concorrem para a prática criminosa, não há coautoria, há autoria colateral. E a autoria colateral não é concurso de pessoas. Aí tem um exemplo aqui, ó. Imagine que A e B, desafetos de C, sem que um saiba da existência do outro, escondem-se atrás de árvores esperando a passagem de C. A e B não sabiam um da existência do outro. Quando C passa, ambos atiram e C vem a óbito. Nesse caso, não houve coautoria, porque não houve vínculo subjetivo, não houve liame subjetivo, não houve acordo de vontades. Houve o quê? Autoria colateral. E aqui outra coisa, ó. Imagine que o laudo, já tinha dito isso, imagine que o laudo identifique que apenas uma bala atingiu C, direto na cabeça. Nesse caso, o laudo não conseguiu apontar de qual arma saiu a bala que matou C. Portanto, se não dá pra gente definir de qual arma que saiu a bala que matou C, ambos A e B vão responder pelo homicídio tentado, porque não dá para atribuir a nenhum deles o homicídio consumado. Já se houvesse o concurso entre A e B, o liame subjetivo, o acordo de vontades, A e B combinaram de matar C, mesmo que um só tenha atingido o tiro, ambos vão responder pelo homicídio consumado. Porque se eles estão em concurso e o resultado foi atingido, não importa de quem, da arma de quem a bala saiu. Ambos são coautores do mesmo homicídio. Tá certo? Dito isto, nós faremos só uns exercícios para a gente treinar isso aqui e continuar a nossa discussão sobre coautoria e participação, mas eu vou fazer esses exercícios e dar continuidade na próxima videoaula para o vídeo não ficar muito extenso.